No início do mestrado, eu lembro de ter assistido uma defesa de doutorado, que foi muito boa, por sinal, onde o aluno ele usava G de J ômega, ou seja, a resposta em frequência, para sintonizar um controlador. Só que ele chamava G de J ômega de resposta em frequência mesmo quando G era instável, ou seja, tinha polos no semiplano direito. E como toda defesa de mestrado e doutorado, por melhor que seja, sempre tem algum ponto em que a banca aponta como negativo ou como errado no trabalho. E nesse caso específico foi apontado por um professor que não existe resposta em frequência para sistemas instáveis. E desde cedo eu aprendi isso, eu guardei na cabeça. Não existe resposta em frequência para sistemas instáveis. Mas eu nunca refleti muito por que isso acontece. Então essa é a discussão do vídeo de hoje. Então vamos lá. Para responder a nossa pergunta de por que sistemas instáveis não têm resposta em frequência, eu gostaria de dar dois argumentos. O primeiro argumento ele é mais prático e o segundo argumento ele é mais formal matematicamente falando. Então, primeiramente, o que é resposta em frequência? Quando se pensa em resposta em frequência, se pensa na resposta de um dado sistema para diferentes senoides de entrada, cuja frequência varia. Só que, se o sistema é instável, quando nós aplicamos uma senoide, sendo que ela não vai ser uma senoide que vem desde lá do infinito, se é um ensaio prático, nós vamos aplicar a senoide a partir de um certo instante no tempo, o sistema instável vai responder a essa entrada divergindo. Então, de um ponto de vista prático, já fica impossível obter a resposta em frequência de um sistema a partir da aplicação de entradas senoidais nesse sistema. Então esse é um primeiro argumento e ele é muito interessante, porque se é impossível de obter na prática, então é justificado de que não exista resposta em frequência. Agora o segundo argumento que eu quero fazer, como eu disse antes, ele é mais formal, matematicamente falando. Então eu gostaria de começar não falando da transformada de Fourier, que define a resposta em frequência, mas falar de uma outra transformada, que é a transformada de Laplace. A transformada de Laplace, ela é uma operação que recebe como entrada uma função do tempo e devolve uma função da variável S. Variável S é um número complexo definido por uma parte real sigma mais uma parte imaginária ômega. A operação que transforma essa função em outra é dada pela integral de menos infinito até mais infinito da função do tempo multiplicada por e elevado na menos st. Então vamos aplicar isso em um exemplo. Digamos que f de t seja um degrau unitário multiplicado por e na at. Então eu vou desenhar graficamente o que essa função representa. Ela representa uma exponencial que começa a partir do zero. Nesse exemplo gráfico eu estou considerando a negativo, o que justifica a exponencial ser decrescente. Vamos calcular a transformada de Laplace para esse sinal. Nós temos que f de s é igual à integral de menos infinito até mais infinito do degrau unitário, multiplicado pela exponencial na at, multiplicado por e na menos st, dt. Eu vou fazer algumas operações. Note que o degrau unitário faz com que esse sinal seja não nulo somente a partir do zero. Então eu vou trocar os limites de integração. Agora note também que eu tenho produtos de mesma base e diferentes expoentes. Então eu vou escrever isso como uma única exponencial. Agora, eu posso resolver isso. Eu posso ignorar o degrau, porque ele é igual a 1 em todo o intervalo de integração, e eu vou resolver essa integral como se fosse simplesmente a exponencial.
1 sobre a parte que multiplica o t no expoente, que multiplica a antiderivada, e eu gosto de manter o degrau aqui dentro, avaliado nos limites de integração. Note que no limite infinito a exponencial tende a zero. Então eu vou ficar com 1 sobre a menos s, que multiplica o de t. O de t vale 1 nos dois intervalos. Então eu só preciso me concentrar na parte da exponencial. A exponencial, quando t tende a infinito, é zero, menos o limite inferior, que vai ser 1. E isso aqui vai dar origem à resposta. F de s é 1 sobre s menos a. Então aqui está a resposta. Só que eu quero mostrar uma coisa para vocês que vai ficar clara quando nós tentarmos calcular a transformada de Laplace de outro sinal. Que sinal vai ser esse? Vai ser esse aqui. F de t é igual a menos e na AT, U de menos t. O que graficamente representa isso? Como nós temos U de menos t, é o degrau invertido no tempo, ou seja, esse sinal vai ser não nulo para tempos negativos ao invés de tempos positivos. O sinal de negativo aqui faz a exponencial ser negativa, e vamos supor a menor que zero, nós teríamos esse comportamento aqui, e a partir dos tempos positivos o sinal é nulo, por causa do degrau invertido no tempo. Então nós teríamos esse sinal aqui. Muito diferente do que nós consideramos antes, né? Vamos calcular a transformada de Laplace. F de s é igual à integral de menos infinito a mais infinito do sinal em função do tempo, menos e na AT, U de menos t, e na menos st dt. Vamos fazer as mesmas coisas que fizemos antes. Primeiro, olhando o degrau, vamos substituir os limites de integração. E agora note que a integração vai de menos infinito até zero. E nós vamos unir os produtos de mesma base com expoentes diferentes. Agora vamos calcular a antiderivada e avaliar nos limites de integração. 1 sobre a menos s, que avalia menos e de a menos st, u de menos t, nos limites de integração. Esse sinal de negativo eu poderia ter passado para fora da integral, ou seja, ele vai trocar o sinal aqui, e eu vou avaliar isso nos limites de integração. O que eu vou ter? O degrau, novamente, ele vale 1 nos dois limites, só preciso me preocupar com a exponencial. Quando a exponencial vale 0, isso aqui vale 1, menos o limite inferior, que faz essa exponencial tender para 0. E eu vou ficar com 1 sobre s menos a. E aqui nós notamos uma coisa curiosa, que é o seguinte: mesmo partindo de funções bem diferentes, a transformada de Laplace é a mesma. E por que isso acontece? Porque tem um detalhe que eu propositalmente omiti de vocês, mas que talvez vocês tenham percebido ao longo do vídeo. Note que eu considerei que a exponencial no limite de integração que vale infinito, tanto mais infinito quanto menos infinito, eu considerei que a exponencial tende para zero. Mas quando que isso é verdade? Vamos ver. E na a menos s, que multiplica t, avaliado em t igual a infinito, me perdoem aqui o abuso de notação, mas é quando t tende a infinito, isso aqui só converge se o termo que multiplica t for negativo, ou seja, se a menos s for menor do que zero. E isso implica que s seja maior do que a. Isso é o que se chama de
região de convergência, ou a sigla em inglês ROC, Region of Convergence. Essa é a região em que essa integral aqui converge, ou seja, ela existe. Então f de S só existe quando S for maior do que A, lembrando que A é um número real. Se nós olharmos no plano S, o valor de A é o polo do sistema e a região de convergência é só quando S for maior do que esse polo. Ou seja, a região de convergência é a direita do polo mais à direita do sistema. Vamos analisar a região de convergência do segundo exemplo. Eu quero que E elevado na A menos S vezes T, quando T tende a menos infinito, convirja para zero. E quando que isso vai acontecer? Nota que se T tende a menos infinito, esse termo aqui tem que ser positivo para isso aqui tender a zero. Ou seja, A menos S tem que ser positivo. Isso implica que S seja menor do que A. Ou seja, nesse caso aqui, nós podemos ter o polo no mesmo lugar, o valor de A no mesmo lugar, só que a região de convergência agora é à esquerda do polo mais à direita. Então note que apesar de a expressão de f de S ser igual nos dois exemplos, a região de convergência é diferente. Quando nós damos uma expressão de f de S e uma região de convergência, essas duas informações só podem estar associadas a um sinal. Não existem dois sinais diferentes que dão a mesma expressão e a mesma região de convergência. Agora, o que é a região de convergência? A região de convergência, ela é os pontos em que f de S existe. Note que se isso aqui diverge, se isso aqui tende ao infinito, não faz sentido calcular essa integral. Ou seja, f de S só existe, só é analítico dentro da região de convergência. Fora da região de convergência não existe. E o que isso tem a ver com a resposta em frequência? Essa expressão na tela, mesma expressão que eu mostrei antes, é a transformada de Laplace. Agora vamos dar uma olhada na expressão da transformada de Fourier, que define a resposta em frequência. Essa é a expressão da transformada de Fourier. Ela também pega uma função do tempo e transforma em uma função de outra variável. Quando nós analisamos as duas, nós notamos que uma se transforma na outra simplesmente por substituir S por Jômega. Ou seja, S, que poderia assumir um valor de sigma mais Jômega, agora está assumindo um valor somente de Jômega. Isso significa considerar que no plano S, onde nós temos sigma e Jômega, nós estamos considerando apenas o eixo imaginário. Só que nós vimos que a transformada de Laplace ela só está definida dentro da região de convergência, que no exemplo anterior é a direita do polo mais à direita. Isso significa que para o eixo imaginário estar dentro da região de convergência de um sinal à direita, né, de um sinal causal, nós precisamos que os polos desse sinal estejam à esquerda do eixo imaginário. Ou seja, nós poderíamos ter um polo aqui, por exemplo. A região de convergência se torna essa parte achurada em azul e o eixo imaginário está contido dentro da região de convergência. Então aqui nós já entendemos uma coisa. Para a transformada de Fourier estar definida, eu preciso que os polos de um sinal causal, que é o que se trabalha normalmente, estejam à esquerda do eixo imaginário. E isso implica estabilidade em sistemas lineares. Todos os polos contidos no semiplano esquerdo.
Se nós tivermos pelo menos um polo no semiplano direito, esse polo mais à direita vai fazer com que o eixo imaginário não esteja dentro da região de convergência. Só que, olha que interessante, isso que aparece na tela é o diagrama de Bode da seguinte função de transferência, 1 sobre S menos 1. Se nós calcularmos o polo, S menos 1 igual a 0, implica em S igual a mais 1. Esse sistema tem um polo no semiplano direito, mais especificamente no ponto mais 1, e, portanto, ele é instável. Porém, a partir dessa função de transferência, g de S, nós poderíamos calcular módulo e fase no eixo imaginário, não tem nenhum problema. Se eu substituir S por J ômega, eu vou obter valores para todos os ômegas. E eu poderia plotar o diagrama de Bode e eu noto que não existe nenhum problema, entre aspas, com esse diagrama. Não existe nenhum ponto em que ele tende a infinito, não existe nenhuma descontinuidade, nem nada estranho. Ou seja, G de J ômega, como entidade matemática, existe. Existe valor para todo ômega. Porém, como nós vimos no exemplo anterior, esse G de J ômega, apesar de ele ter valor para todos os pontos de ômega, ele não poderia ser obtido a partir da transformada de Fourier, porque ela não está contida na região de convergência da transformada de Laplace. Então nós estamos trapaceando, porque nós estamos calculando valores para uma função que não teria valores nessa região em que estamos calculando. Porém, nada impede de você calcular G de J ômega por uma função instável, e se esses valores resultantes dessa função te dão alguma informação útil para projetos de um controlador, por exemplo, você usar. Mas não é definido como resposta em frequência. Isso é uma entidade matemática, outra entidade matemática que tem valores, mas não pode ser chamada de resposta em frequência. Esses são os meus argumentos, essa é a forma como eu entendo por que sistemas instáveis não têm resposta em frequência. Se você tem outra ideia sobre o assunto, por favor, deixe um comentário. Se gostou, deixa um like e considere se inscrever no canal para toda semana ter um vídeo como esse sobre assuntos diversos da engenharia de controle. Um forte abraço e até semana que vem.